dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso Record Entrevista de hoje. Obrigada, meu amigo Nelson Júnior. Você vai agora para o seu descanso, depois de passar todas as novidades do agro, e a gente segue por aqui nessa manhã de domingo maravilhosa. Hoje no Record Entrevista eu recebo a doutora Tami Pelatrielli. Ela que é geneticista no Hospital da Criança e Maternidade aqui de São José do Rio Preto. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda. Bom dia, Mara. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Bom, tem alguns números que assim eu fiquei até curiosa. Hoje no Brasil são 342 médicos geneticistas. E assim, por que tão poucos, doutora, e você tão jovem se interessou por essa especialidade? Só conta um pouquinho pra gente. Bom, então a genética médica ela é a especialidade que tem menos médicos, né, cadastrados, né, segundo o último dado de demografia médica brasileira. E eu acredito que esse número ele é pouco, né, que ele é pequeno, porque as pessoas não conhecem a especialidade. Sim. Então ela é uma especialidade nova, vamos dizer assim, que ela tem aí por volta dos seus 40 anos. Na medicina é considerada jovem, isso, né? Sim. Porque existem muitas pesquisas assim. Ela é complexa e qual a importância, doutora? Bom, então assim, a genética médica, antigamente, né, como a maioria dos pacientes da genética são crianças, né? Uhum. Então, vamos por aí, 90% dos pacientes são pediátricos. Então, a gente tinha muitos pediatras que faziam a genética como uma área de atuação mesmo. Sim. Então, eles se formavam como médicos, depois pediatras, e depois eles atuavam na genética. Então, a genética médica, ela cuida dos pacientes das crianças, né, basicamente, que nascem com malformações congênitas. Também atua em famílias que têm diagnósticos de síndromes genéticas, né? Então, doenças de genes que circulam, né, nessa família com quadro clínico neurológico, por exemplo, né? Então, as ataxias, né? A doença de Huntington. A gente tem também a genética atuando no câncer, né? Então, que é uma área de atuação da genética, que é a oncogenética, que vai cuidar de famílias que têm síndromes de predisposição ao câncer, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso, mas basicamente são essas grandes áreas, né? Então, as crianças que nascem com malformações congênitas, as famílias que têm já doenças genéticas já diagnosticadas neurológicas, né? De evolução mais na idade adulta, as síndromes de predisposição ao câncer que vão atingir tanto adultos quanto crianças. Então, como a grande maioria dos pacientes são pediátricos, né, da faixa pediátrica, então antigamente eram os pediatras que faziam Sim. isso, eles que atuavam nessa área, então não tinha uma residência, uma especialização de genética médica, era como uma área de atuação. Então eles faziam às vezes mestrado, doutorado nessa área. Sim. E aí, com o tempo, foi criando-se a necessidade de ter uma sociedade brasileira. Então, a SBGM, que é a Sociedade Brasileira de Genética Médica, ela foi surgir, então, aí por volta há 40 anos atrás. E aí, os médicos, eles começaram a ter esses médicos, a maioria pediatras, Sim. começaram a ter essa representatividade dentro de uma sociedade. Como todas as áreas a gente tem da medicina, então tem a Sociedade Brasileira de Dermatologia, uhum. a Sociedade Brasileira de Cirurgia, Sim. Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Então a gente tem essas sociedades. E aí esses médicos foram se organizando e criaram essa sociedade, e hoje nós temos aí a Sociedade Brasileira de Genética Médica, que tem aí por volta de 40 anos. Então o médico ele se forma a pessoa se forma médico, né? São 6 anos de faculdade, né? De graduação, e vai para a especialização. Que é a residência, né? Que é a residência médica, isso. E aí, hoje existe residência de genética médica. Que legal, olha então, só. eu fiz essa especialização. Sim. Então, eu fiz genética médica e eu também quis fazer a pediatria. Por quê? Justamente porque é uma área que atende muita criança, aí eu senti essa necessidade. Então, eu fiz também a residência de pediatria. Então, como formação, eu fiz a medicina, depois eu fiz a genética médica e fiz a pediatria.
né? Então, hoje, para um médico se tornar um médico geneticista, ele pode fazer a residência de genética médica, que é acesso Sim. direto, são 3 anos. Sem ser pediatra. Sem ser pediatra, né? Eu que quis fazer a mais aí, essa especialidade, por trabalhar com crianças, né? Então, eu quis isso. Mas a grande maioria dos médicos geneticistas antigos, eles são pediatras de formação, porque não tinha a especialidade de genética médica. E doutora, qual a importância desse tratamento genético e principalmente, como você disse, com as crianças, né? O que leva esse tratamento? Leva a uma qualidade de vida melhor dessas pessoas? Bom, quando a gente fala em genética, a gente pensa assim, né? O primeiro ponto para mim é o diagnóstico, né, Mara? Então, qual que é a questão? Muitas crianças, elas ficam sem diagnóstico, tá? Então, antes mesmo da gente chegar no tratamento, a gente precisa ter o diagnóstico, né? Então, muitas crianças, elas não têm o diagnóstico da síndrome genética, da síndrome de predisposição ao câncer. Então, elas, às vezes, o tempo de diagnóstico é de 5 anos. Nossa! Podendo ser maior, tá? Então, por exemplo, uma criança, ela nasce com uma síndrome genética e a família desconhece isso e, às vezes, até os médicos, porque são condições raras. A maioria são raras, doutora? Maioria. A maioria é rara mesmo? A maioria é rara. E então, por essa raridade, então muitas pessoas nem conhecem esses diagnósticos, dentro da área médica mesmo. Então, porque a gente não reconhece aquilo que a gente não conhece. Então, uma síndrome rara que o colega nunca viu, ele não vai reconhecer. Sim. Então, a gente tem muitas crianças sem diagnóstico. Não é nem sem tratamento, é sem diagnóstico. Então, a gente tem crianças que têm o autismo sindrômico, por exemplo, que nunca foram diagnosticadas. O que é o autismo sindrômico? Bom, então, a gente tem aí o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, né, que é como a gente... Que hoje fala-se muito nele, né, doutora? Dentro do TEA, a gente tem o TEA essencial ou não sindrômico, que a criança tem só o TEA, só o autismo e mais nada. Vamos dizer assim, não é visível. São aqueles sintomas dentro da roda dos sintomas, né, do autismo, né? A gente tem aí uma criança que vai ter um transtorno da linguagem e da comunicação. Então, geralmente é uma criança que teve um atraso, que tem uma alteração da comunicação também, uma criança que tem comportamentos repetitivos, comportamentos estereotipados. Então, é um diagnóstico assim, de neurológico e de comportamento mesmo. Então, o neurologista e o psiquiatra infantil, geralmente, eles fazem esse diagnóstico, né? Tem os critérios lá para fazer o diagnóstico. E se a criança tiver todos os critérios e se enquadrar, ele tem o transtorno do espectro autista. Que é o que a gente mais conhece hoje. Que é o mais conhecido. Pronto, e aí a criança tem isso. Porém, uma pequena parcela dessas crianças que têm o TEA são sindrômicos. Eles não têm só o TEA. É como se eu tivesse com um quebra-cabeças na minha frente e eu estivesse vendo uma peça só do quebra-cabeças. E eu não tomo uma distância do quebra-cabeça, eu não tenho várias peças, então é como se esse paciente ele fosse um quebra-cabeças em que o TEA é apenas uma peça. Então eu tenho uma outra peça que é uma cardiopatia. Olha. Eu tenho uma outra peça que é um defeito de membros. Eu tenho uma outra peça que é uma deficiência auditiva por uma malformação na orelha. Eu tenho uma outra peça que é a baixa estatura. Eu tenho uma outra peça que pode ser um hipotiroidismo associado. Então, esse paciente não tem só autismo. Ele tem um quadro sindrômico que o TEA faz parte do quadro. Olha só. Então, o papel do geneticista é também diferenciar esses casos. Então a gente tem muitos casos sem diagnóstico. Então, o paciente geralmente vai ter a suspeita aí por volta dos 2 aninhos, que é quando começa o atraso de fala. E aí, até chegar num diagnóstico de uma síndrome, isso pode demorar aí uns 5 anos. É por ser raro? Por ser raro e poucos colegas conhecerem, por termos poucos geneticistas no Brasil. Então, nós temos aí 342 e nós temos estados que não têm um especialista. A gente tem uma concentração de médicos geneticistas no sul e no sudeste do Brasil, que é onde se concentra grande parte da população, mas os especialistas ficam por ali. Então... no caso do norte e nordeste, não temos.
No norte, principalmente. A gente tem estados da região norte. O Nordeste, eu acredito que todos os estados têm pelo menos um, mas é um no estado. O estado inteiro? No estado inteiro. É muito pouco, né? Muito pouco. E no norte tem estados que não tem nenhum. Então, é por isso que a gente tem aí crianças que estão sem diagnóstico. E aí, o tratamento, quando ele for disponível para aquela condição, ele vai mudar, sim, né, o prognóstico que a gente fala, que é mudar a história daquela criança. Então, se eu estiver diante de um erro inato de metabolismo, por exemplo, que é uma doença genética raríssima, que pode ter autismo como parte do quebra-cabeças, olha só, tem tratamento. Os erros inatos de metabolismo têm tratamento específico. Alguns tipos de cânceres que a gente descobre o gene envolvido, pode ter um tratamento que a gente fala que é o target, o tratamento-alvo, que é direcionado àquela mutação genética. Então, muda, né? Quer dizer, muda tudo. O diagnóstico da parte genética pode mudar a vida e o futuro de uma criança, principalmente. E da família. Da família também. Porque, Mara, como as doenças genéticas, elas podem ser dadas, às vezes a gente tem uma família envolvida. Então, você tem o risco de ter irmãos com essa condição, novos filhos com essa condição, e às vezes os pais, né, e tios e primos têm aí o gene correndo na família e nem sabe. E aí você pode evitar com tratamentos e também esclarecimentos. A gente vai dar uma paradinha rápida, é o tempo de tomar uma água, você tomar um café. Daqui a pouquinho a gente volta no próximo bloco falando do trabalho da doutora nesse serviço específico do HCM aqui em São José do Rio Preto e também de uma parte que as pessoas querem muito saber. O que a genética é ligada ao câncer, que é uma das doenças que a população tem mais medo hoje. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos de volta com o nosso Record Entrevista. Hoje o nosso bate-papo é com a doutora Tami, ela que é médica geneticista do HCM aqui de São José do Rio Preto. Para você que não estava acompanhando às vezes o primeiro bloco, a gente conversou um pouco sobre doenças genéticas, o trabalho que ela faz e também estávamos falando sobre família, né, doutora? A doença genética, quando ela vem familiar, como é feito esse aconselhamento, esse acompanhamento com essas famílias no seu trabalho no HCM? Então, quando a gente faz um diagnóstico, Mara, né, de uma síndrome genética, de uma doença genética, a gente tem que pensar que ele tem uma herança, pode ter uma herança, né? A grande maioria dos casos das síndromes malformativas são espontâneos ou de novo, que a gente fala, é do bebê para frente. Mas existem algumas condições que a gente tem uma herança recessiva, por exemplo, em que os pais são portadores. Sim. Então, aí é importante a gente fazer esse aconselhamento genético com os pais, porque há um risco considerável de 25% de acontecer a mesma coisa que aconteceu com aquele irmão com outros irmãos. Então, nesses casos, por exemplo, das doenças recessivas, a gente aconselha os pais, né? O aconselhamento é não diretivo, é a família, né, que define, né, o que vai fazer. Então, a gente tem aí esse risco aumentado. Então, a gente tem que aconselhar essa família. Então, a família pode optar por fazer uma fertilização in vitro, por exemplo, com um diagnóstico pré-implantacional, porque já sabe que tem esse risco de ter um outro bebê com a mesma coisa do irmão. Que através dos exames já dá para ver ali como fazer essa fertilização, os genes, tudo, né? A gente identificando o gene, a gente consegue saber nesses embriõezinhos que vão ser implantados se tem ou não essa mutação, no caso. Existem outras situações, que são as doenças cromossômicas, por exemplo, que a gente também consegue fazer o exame dos pais, né, para saber se os pais têm um risco também de ter um outro bebê com essa situação. Então, às vezes a gente acaba fazendo o exame até dos pais para fazer esse aconselhamento. Quando tem herança dominante, por exemplo, os pais, eles têm a doença. O risco, às vezes, dependendo da condição, mas é 50% de ter um filho com a mesma condição do pai, né? Então, nas doenças de herança dominante, tem heranças ligadas ao cromossomo X também, que aí você vai ter
diferença entre homens e mulheres afetados na família. Então, quando a gente faz o diagnóstico, a gente entende o que causou aquela doença genética, se foi uma alteração do cromossomo, se foi gênico, aí eu consigo aconselhar essa família. A família vai decidir o que vai fazer. Sim. Né? Porque não é diretivo o aconselhamento, né? A gente vai falar dos riscos. Então, minha missão é falar os riscos daquilo acontecer de novo, né? Mas é importante ter essa informação, porque a gente vê casos, por exemplo, casos que não foi feito o diagnóstico na criança. A mãe, às vezes, engravida, ou às vezes já está grávida, e o bebê tem a mesma coisa do irmão. Sim. E são doenças crônicas, com prognósticos reservados. Sim. Então, que vão demandar aí dos pais, às vezes afastamento do trabalho, a mãe ela perde o emprego, ou ela sai do emprego, porque ela tem que cuidar daquela criança que é atípica, né? A gente fala hoje muito da maternidade atípica. Sim. E por quê? Porque essa mãe, ela deixa de cuidar dela, né? Ela passa a viver pelos filhos. Então, você imagina você ter um filho afetado, não saber o que seu filho tem, de repente você está grávida ou tem uma outra criança com a mesma condição do seu filho e você não sabia, não tinha essa informação. Então, o aconselhamento genético, ele é muito importante para esse planejamento familiar, né? Para a decisão é da família sempre, do que ela vai fazer. Né? Mas então, é bom já saber o caminho, né, doutora? Isso. Na realidade, vocês passam o caminho e aconselham o que pode acontecer. E algo também muito importante nessa área genética é o diagnóstico precoce de um câncer, principalmente em crianças, né? Isso é feito através de muitos exames, de muito estudo. E, doutora, durante essa sua jornada, esse seu caminho, esse seu trabalho, você já conseguiu ajudar e levar crianças ao tratamento muito mais rápido? Sim. Então, a gente, lá no HCM, nós somos um hospital terciário, né? De alta complexidade. Que aqui toda a nossa região, né, esses casos, né, os mais complicados vão para lá. Sim. Né? Então, casos, então, de crianças com câncer, né? Então, quando que a gente tem que pensar, Mara, que a criança pode ter uma síndrome de predisposição? Então, é quando você tem, por exemplo, uma família com vários afetados, né? Uma criança que teve mais de um câncer primário, uma criança que tem um tipo histológico muito raro, então, outros membros da família que têm câncer também. E aí, a gente consegue identificar essas crianças, fazer os exames necessários, e aí a gente vai fazer uma prevenção diferente nessa criança. Porque eu sabendo que ela tem um risco de ter novos tumores, eu vou tratar ela diferente. Então, o que é feito geralmente? Então, exames preventivos com uma menor intervalo e exames diferentes. Então, ressonâncias, por exemplo, né? Porque a gente tem que lembrar que a tomografia é um exame complicado, que emite muita radiação. Às vezes, quando a gente faz um diagnóstico de uma síndrome de predisposição ao câncer, a gente tem que evitar a tomografia. E para a criança é pior. Para a criança é pior. Então, né, qual que é o tumor mais comum na criança? Os tumores hematológicos, né, de sangue, depois os tumores de sistema nervoso central, os sólidos, rim também, tumor de rim, de fígado, né, os de origem embriológica. E esses tumores, se a gente identificar que tem algo genético e que essa criança tem um risco de ter novos tumores, a gente vai tomar as medidas preventivas para essa criança. A gente vai ter, em alguns casos, os tratamentos-alvos, que eu te falei. Então, a gente tem hoje a farmacogenômica, que é o tratamento direcionado àquela mutação genética específica. Já existe esse tratamento específico para aquela mutação? Já existe, alguns tipos de tumores, né? Então, isso é muito mais uma área da oncologia, mas a gente tem isso. Então, uma vez a gente identificando também a mutação que a gente fala somática naquele tumor, há um tratamento específico, né, que é o target, o alvo, né, em inglês, que você faz o tratamento direcionado, com respostas melhores. Podemos dizer que a oncologia, ela anda de mãos dadas com a genética? Ah, com certeza. Todo câncer é genético, Mara, mas nem todo câncer é herdado. Então, o que causa o câncer? O que faz uma célula se dividir, uma célula que deveria morrer se dividir? É o DNA.
O DNA é como se fosse o piloto do trem, né? Então, ele que vai comandar para onde que esse trem vai. Sim. Então, se você tem uma mutação no DNA, uma variante no DNA, e esse DNA perde o controle, perde o motorista, então esse trem vai para qualquer lugar. Então, essa célula que tem uma mutação, ela deveria morrer, que a gente fala que é a apoptose, essa célula se divide e ela vira um câncer. Então, todo câncer, ele vem de uma alteração no DNA. Tá? Agora, o que a gente tem? A gente tem mutações no DNA que são herdadas, que está passando de pai para filho, e tem aquelas que são espontâneas ou de novo. Então, em adultos, por exemplo, é muito comum a gente ter essas espontâneas. Ah, a pessoa fumou a vida toda, a pessoa se expôs à radiação sem proteção, a pessoa tem alguns tipos de infecções virais. Ninguém na família tinha câncer, não tinha casos. Então, foi assim, geralmente aparece após os 60 anos, é aquele câncer que vem da idade. Sim. Agora, a criança, a gente tem que pensar assim, ela não teve tempo de vivência para acumular esses fatores, né? Então, a gente tem que pensar que ela pode ter um fator hereditário ou genético envolvido na gênese desse tumor, tá? Então, na criança é diferente isso, né? E a gente tem, então, por exemplo, as síndromes de predisposição ao câncer, que vão afetar tanto crianças quanto adultos. Dentre as crianças, a gente tem aí a neurofibromatose, a esclerose tuberosa, né? A gente tem várias síndromes genéticas malformativas, que vão ter tumores, principalmente os tumores sólidos de rim, fígado, sistema nervoso central, né? Então, são crianças que vão ter aí um risco maior a ter tumores. Mesmo isso é herdado. Isso é herdado, é dela, do DNA dela, tá? Então, é diferente de uma criança que teve aí só uma leucemia, por exemplo, que é o câncer mais comum. Sim, entre né? crianças principalmente. Então, o tipo de tumor vai nos ajudar a diferenciar a quantidade de tumores que a criança tem. Então, às vezes, a criança tem 2, 3 tumores primários. Não é normal. Isso não é normal. Tem membros na família, né, com tumores também. Então, a gente tem que pensar que tem um gene aí que está predispondo a pessoa, a família, a ter tumores, né? Por exemplo, a gente tem o BRCA, que é o gene que causa BRCA1 e 2. São 2 genes aí que causam câncer de mama. Quando a pessoa ela tem esse gene herdado, ela vai ter o câncer de mama em idade jovem. Por exemplo, que a mãe teve, a avó, a irmã, as gerações, né? Isso. Geralmente antes dos 50, antes dos 40 anos. Então, a gente tem casos aí de mulheres com 25, 30, 35, é muito. Que no caso não é hormonal, é uma herança, né? É uma herança. Porque a maioria são os que têm os receptores hormonais. Até, você falou uma coisa interessante, o câncer de mama triplo negativo, que é aquele que não tem receptor hormonal nenhum, a gente tem que pensar na genética. Né? Então, a gente tem a Angelina Jolie aí, que teve, né? Que ela retirou as mamas, isso, né? Ela não teve o câncer, né? A mãe dela faleceu teve isso. E ela retirou as mamas como chama cirurgia redutora de risco. É uma precaução, uma né? Uma precaução. Para o então, futuro. Algumas síndromes de predisposição ao câncer, a gente tem aí algumas medidas diferentes, né? Então, as mulheres que têm essas mutações, elas fazem ressonância, como não só a mamografia. Elas fazem também ressonância de mamas. Então, tudo isso muda a condução do caso da pessoa. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, né? Mas a genética, ela tá aí de mãos dadas, sim, com a onco, para ajudar. E crianças, a gente tem que pensar, né? Uma criança que tem emagrecimento, fraqueza, uma criança que tem dor óssea, que tem uma febre prolongada que não se explica, que tem uma anemia, uma plaquetopenia, manchas no corpo, é uma criança que precisa de uma atenção, precisa passar com o especialista. Ou seja, acender aquela luz, né? Acender aquela luz. Vamos a um especialista, vamos procurar. Doutora, eu adorei o nosso bate-papo. Eu acho que a gente precisava até de mais tempo para mais esclarecimentos. Eu acho que a sua explicação, principalmente da parte do quebra-cabeça, abriu a mente de muitas mães, de muitas pessoas que estão em casa nos assistindo. E para quem quer vir até o HCM, conversar, ter mais explicações, por exemplo, às vezes uma mãe, ela está vendo assim, nossa, eu acho que meu filho está precisando a ser acompanhado pela genética, eu gostaria de conversar com a doutora. O HCM tem, então, esse espaço para que as pessoas procurem, né? Tem. Eu atendo tanto o hospital quanto o ambulatório, né? A gente recebe pacientes, então, aqui de toda a nossa região.
tanto os pacientes internados, quando os meus colegas pensam que pode ter algo genético, sempre me chamam para eu dar o meu parecer, né, fazer o acompanhamento dessa criança. E no ambulatório também eu faço esse trabalho. Inclusive, a gente recebe pacientes pelo CROSS, né, que é um sistema do SUS de encaminhamento das UBSs para o nosso ambulatório. Então, dentro da nossa DRS, a gente pode estar recebendo paciente de uma UBS aí, de uma cidadezinha que fica aqui, né, que faz parte da nossa DRS, pode vir passar. Então, é necessário que essa mãe, ela converse com o pediatra, né, com o oncologista, o neuropediatra, converse para que ele encaminhe para o nosso ambulatório, para que a gente possa começar esse acompanhamento e talvez fazer o diagnóstico de uma doença genética, não só na criança, mas na família. Muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo seu esforço, pelo seu estudo, a sua dedicação e assim, que é admirável, doutora, e eu te desejo sucesso e que você continue estudando cada vez mais para que possa ajudar famílias e principalmente as crianças, que você tem os olhos que ficam brilhando quando você fala delas. Eu agradeço muito, eu acho que essa oportunidade que vocês nos deram aqui é maravilhosa, porque há muitas famílias que estão precisando ouvir isso e a gente tem uma escassez desse profissional, né? Não tem, não é assim, às vezes não é uma falha do colega, é porque não tem o especialista, né? Então, isso dificulta mesmo o acesso e o diagnóstico, mas então é uma oportunidade aqui maravilhosa que vocês estão dando para que toda essa população aqui da nossa região saiba que tem essa possibilidade de levar o seu filho, de ter esse acesso. Então, e que a gente possa mudar a vida dessas crianças, possa mudar essas histórias, não só da criança, mas da família também. Né? Então, eu agradeço muito, muito obrigada. Eu que te agradeço, sucesso e muito obrigada, viu? Bom, e o programa de hoje fica por aqui. Perdeu algum momento da nossa entrevista com a doutora Tami? Acesse Record Rio Preto no r7.com. Agora você continua com a nossa programação. Fiquem com Deus, um super beijo e um excelente domingo. E até o próximo. Tchau!